Amém? Bom, estamos chegando a mais um fim de ano. Eu estou muito feliz, graças a Deus. Não ouvi nenhuma música de Natal na rua. Simoni, não aguento mais. Mas eu creio que Deus está fazendo coisas extraordinárias na nossa igreja, amém? Nós queremos que Deus está fazendo coisas extraordinárias nesse final de ano. Quantos sentem que esse final de ano foi diferente? Quantos têm percebido isso? Que algo, não só em dezembro, mas desde que nós estamos nesse tempo, nesse último tempo, Deus está fazendo algo diferente. Eu quero dizer para você que o Senhor está se movendo e nós temos que aprender a nos mover com Ele. Deus está se movendo e nós temos que mover com a nuvem do Senhor. Deus está sempre fazendo algo. Quantos creem nisso? Diga amém. E todo mundo que nasceu de novo, todos aqueles que nasceram de novo, todos que nasceram do Senhor, eles aprendem agora uma nova jornada, eles aprendem a ouvir de Deus. Jesus diz algo bem profundo. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, quando você começa a caminhar com o Senhor, você também aprende a ouvir a voz do Senhor. E deixa eu falar algo para você: a voz do Senhor é a coisa mais importante do universo. Porque Deus sempre conversa conosco, Deus sempre nos avisa, Deus sempre ministra aos nossos corações. E é tão importante quando nós aprendemos a ouvir a voz do Senhor. Nós temos as nossas vidas protegidas, nós temos as nossas vidas guardadas, e isso é assim, poderoso. E quanto mais você aprende a ouvir de Deus, mais você também aprende a se relacionar com Ele. Primeiro nós aprendemos a ouvir do Senhor através da palavra dEle, através daquilo que Ele ministra na Bíblia. E depois nós vamos aprender a ouvir do Senhor através do seu Espírito, que se move através de nós, se move em nós e habita em nós. Quantos aqui tem o Espírito de Deus? Diga amém. Sabe, nós estamos vivendo nessa época onde o Senhor está nos ensinando cada vez mais a se mover com Ele. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Salmos capítulo 1. Salmo 1. Aleluia. Salmo 1. Diz o seguinte, quantos acharam? Diga amém. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Diga comigo: é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Diga comigo: tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Pai, nós estamos na Tua presença nessa noite. Nós oramos para que o Teu reino se manifeste em nossas vidas. Oramos para que a realidade da Tua glória esteja sobre nós. Nós oramos para que nós possamos vivenciar o Teu chamado nessa hora, Pai. Ensina-nos a estar enraizados no Senhor, enraizados na Tua presença. Que nós possamos estar plantados em Ti, Senhor, plantados na Tua realidade. Nós te pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus fala algo bem interessante: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe, a Bíblia tem um caminho de felicidade para nós. Todos nós desejamos ser felizes, todos nós desejamos ser bem-aventurados, que é o que a palavra de Deus fala, que é extremamente feliz. E para nós sermos felizes, existem alguns caminhos que nós temos que tomar, existem algumas atitudes que nós temos que tomar. Uma delas é tomar bastante cuidado com aquilo que nós deixamos entrar no nosso coração. Aquilo que nós ouvimos vai de alguma forma influenciar quem somos. Então a Bíblia diz que aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que não imita a conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, essa pessoa é feliz. Então, como nós podemos ser felizes? Muitas pessoas, tudo que nós fazemos na realidade, nós temos em vista a felicidade. Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos caminhar na felicidade, mas assim como
como tudo na vida, para que nós possamos vencer, ser bem-sucedidos, existem passos, existem caminhos. Da mesma forma, para nós sermos felizes, não é todos os caminhos que nos levam à felicidade. Não é todos os caminhos que nos levam à felicidade. Talvez a minha opinião não vai me levar à felicidade, mas apenas a verdade de Deus que tem um caminho correto para a felicidade. Assim nós vamos ser felizes. E a palavra de Deus fala para nós não seguirmos o caminho dos ímpios, o conselho dos ímpios, não imitar a conduta dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. Sabe o que é isso? Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós bebemos na nossa alma. Preste atenção nisso. Aquilo que você pensa, você sente. Aquilo que você sente, você faz. E aquilo que você faz vira um hábito, e o seu hábito vira o seu caráter. Aquilo que você pensa, você sente. Está comigo ou não? Imagine comigo, você está aqui agora, tranquilo, me ouvindo, alguém te liga, e você, irmã que tem seu namorado, alguém liga para você e fala assim: olha, menina, peguei seu namorado no Fraga. De repente, você não estava sentindo nada, o que acontece? Seu coração começa o quê? Você já começa a tremer. Alguém liga para você e fala: olha, vem cá que seu pai está passando mal. Seu coração você sente, você ouviu aquela mensagem, e aquela mensagem teve um poder de transformar as suas emoções. Aquilo que você pensa, você sente. Quando você alimenta certos pensamentos, aqueles pensamentos vão se tornar as suas emoções, e essas emoções vão te levar a agir. E a palavra está dizendo o seguinte, de outra forma, ela está dizendo: olha, não siga o conselho dos ímpios. Quem são as pessoas que alimentam a sua alma? Não imite a conduta de pessoas que fazem coisas erradas. Não se assente no meio de zombadores. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde aquela influência vai vir sobre a sua vida. A palavra de Deus fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, você tem que aprender a encher-se daquilo que tem sabedoria. E ele fala, a pessoa é feliz também porque ela encontra a sua satisfação na lei do Senhor. E nessa lei ela medita dia e noite. Preste atenção nisso. Todos nós, o ano que vem, em nome de Jesus, quem não leu a Bíblia, vai ler a Bíblia inteira pela primeira vez. Amém? Diga a pessoa: em nome de Jesus, você vai ler a Bíblia o ano que vem. Diga perto: em nome de Jesus. Amém, igreja? Mas a Bíblia não, eu quero dizer para você, a Bíblia não diz para nós lermos a Bíblia todos os dias. A Bíblia fala para nós meditarmos. Está comigo ou não? Então, pastor, por que você quer que eu leia a Bíblia? Para que você tenha uma ideia, para que você entenda como Deus se move, para que você possa aproveitar o máximo de Deus. A Bíblia diz que nós somos felizes quando nós meditamos. E o que é meditar? Meditar é ruminar na alma, é no seu pensamento. Você lê um salmo, por exemplo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí você lê isso pela manhã, e à tarde você fica assim: o que é me faltar? O que é pastor? O que é ser um pastor? Por que o Senhor é o meu pastor? Por que Ele não é apenas o meu amigo? Aí você começa a meditar, e você vai guardando aquilo. E você vai pesquisando sobre o que um pastor de ovelha faz, o que esse pastor está dizendo aqui, por que o Senhor é meu pastor, de nada eu vou ter falta, qual que é a responsabilidade de Deus na sua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Meditação não é você ficar com a sua cabeça vazia e ficar assim, pensa no branco, agora vem paz. Não, isso não é meditação. Na realidade, meditação bíblica é você meditar naquilo que Deus falou. Às vezes nós recebemos uma palavra profética, nós recebemos algo de Deus e nós não meditamos. E quando você medita em algo, aquilo começa a criar raízes no seu coração. Diga comigo: raízes. Sabe, quando você começa a meditar, aquela palavra, ela começa a se abrir. Muitas coisas que Deus nos fala, você não consegue compreender a princípio. Você não consegue compreender a princípio. Por quê? Porque aquilo ainda está na sua mente. E à medida que você vai meditando, aquilo começa a criar raízes no seu coração. E a meditação, aquilo que você medita, você vai acabar cumprindo. É impossível alguém que medita na palavra de Deus dia e noite e tem o prazer na lei de Deus, viver uma vida fora da presença de Deus. Porque nós fazemos aquilo que desejamos. Então a Bíblia diz que aquele que tem a satisfação na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Aquela pessoa, sabe quando você está lendo a Bíblia, está lendo um versículo, de repente você para no versículo e aquele versículo começa a fazer sentido para você? Você diz: nossa, como que eu nunca prestei atenção nisso antes? E aí você começa a meditar: o que é isso? O que significa? O que a palavra de Deus fala?
E a Bíblia fala o seguinte para nós: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Por que nós precisamos meditar dia e noite? Para que aquela palavra de Deus em nós cresça, para que a palavra de Deus tome conta do nosso coração. Porque aquilo que o homem pensa no seu coração, isso ele é. Deixa eu falar algo para você: quem domina sua mente, domina você. Quem domina sua mente, domina você. As vozes que falam na sua mente vão determinar a forma como você age. Então a pergunta é: qual é a voz que você ouve na sua mente? Qual é a voz que você ouve no seu coração? O que o seu coração diz? Sobre o que você medita? E essas coisas que o seu coração fala de vez em quando, sabe? Tem gente que vive brigando na cabeça. Sabe, você tem uma discussão na sua mente com você mesmo ali, você já criou toda uma circunstância. Tem gente que já fica pensando num plano B. E se não der certo, eu vou ficar no plano B. Isso a gente vai gerando ansiedade. Ou seja, nós começamos a meditar em certas coisas. E a palavra de Deus fala o seguinte: você quer meditar numa coisa? Você quer gastar o seu tempo pensando em algo? Gaste tempo pensando na minha palavra. O que essa palavra vai fazer? Ela vai te ajustar. Ela vai organizar a sua vida. Ela vai fazer com que você pense da forma correta para vencer, para ser feliz. Está comigo ou não? Deixa eu falar algo para você. Eu leio vários livros, muitos livros, livros científicos, livros financeiros, livros de empresa, mas nenhum livro é tão poderoso como essa palavra aqui, ó. Nada é tão poderoso como essa palavra. Um versículo na Bíblia, você pode meditar nele e vai encontrar novas revelações se você ficar um ano inteiro meditando em um versículo da Bíblia. Tanto que é poderoso isso daqui. Tanto que é poderoso. A palavra de Deus, ela tem esse poder de nos transformar, de fazer com que nós sejamos cada vez mais prósperos. E não é um livro de historinha. A Bíblia não é um livro de simplesmente historinhas para que nós possamos nos entreter na nossa religião, não. Ela é a verdade. Ela é a palavra de Deus. E todos aqueles que são guiados pela palavra de Deus, todos aqueles que são guiados pela Bíblia serão bem-sucedidos. Olha o que a palavra de Deus fala: que essa pessoa é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Olha o que a Bíblia está dizendo: tudo que alguém que medita na palavra dia e noite faz, prospera. Diga a pessoa que está perto de você: se você meditar na palavra, tudo, eu disse tudo, que você fizer vai prosperar. Gente, então a Bíblia está dizendo que você vai prosperar nos seus relacionamentos amorosos? Sim. Você vai prosperar como pai? Sim. Você vai prosperar na sua empresa? Sim. Você vai prosperar emocionalmente? Sim. Todas as áreas da sua vida, se você meditar na palavra de Deus, você irá prosperar. Deixa eu dizer algo para você: todas as áreas na sua vida e na minha vida que não estão prosperando, é porque eu ainda não encontrei uma verdade, meditei na palavra de Deus. Nós não permitimos Deus, com a sua palavra, entrar nessa área. Então, quando você começa a buscar a presença de Deus, Deus começa a direcionar o seu coração. E Deus, Ele quer gerar em nós, não apenas que nós sejamos colocados, Deus quer que nós sejamos plantados. Esse copo aqui, ele está colocado aqui, ele não está plantado. Esse computador não está colocado, ele não está plantado aqui, ele está colocado. Qual que é a diferença quando algo está plantado e colocado? Quando você está colocado na igreja, qualquer coisa te tira. Quando você está colocado no Senhor, qualquer coisa te tira. Mas quando você está plantado, é diferente. Quando você está enraizado, é diferente. Muitos de nós, Deus nos colocou numa posição, mas nós ainda não criamos raízes. E aí nós celebramos aquilo que nós estamos recebendo, nós estamos colocados, e Deus ainda falou assim: calma, você precisa criar raízes. Quando nós casamos, nós estamos agora numa posição
de relacionamento, mas é com o tempo que nós criamos raízes. E as raízes vão determinar a qualidade daquela planta. As raízes vão determinar a qualidade da sua vida com Deus. Um dos problemas que eu mais encontro e que eu acho mais triste em ver no reino de Deus é que a maioria dos crentes não experimentam ou não experimentarão nem 2% da vida que Deus tem para eles. Eles não vão experimentar a prosperidade financeira que Deus tem para eles. Eles não vão experimentar a prosperidade emocional que Deus tem para eles. Eles não vão experimentar a prosperidade espiritual que Deus tem para eles. Eles não vão experimentar a prosperidade. Eles vão viver uma vida mais ou menos. E Jesus nos conta sobre isso quando ele conta a parábola do semeador, que no meu ponto de vista é a parábola do solo. Qual que é a parábola do semeador? A parábola do semeador, ele diz, o semeador saiu a semear. E primeiro solo, parte das sementes caiu à beira do caminho. Uma outra parte das sementes caíram no terreno pedregoso. Uma outra parte da semente caiu no terreno onde tinha muitos espinhos. E a outra parte da semente caiu na terra boa. E Jesus começa a contar que aqui a terra a semente que caiu à beira do caminho, veio um pássaro e comeu aquela semente. Alguém lembra dessa parábola? Veio um pássaro e comeu aquela semente. Jesus conta que esse pássaro é o diabo. Ele fala que a semente que caiu à beira do caminho é aqueles que ouvem a palavra, mas não entendem. Quero que você entenda isso. O diabo tem poder de roubar apenas aquilo que você não entendeu. Você ouviu de Deus, você recebeu do Senhor, aquilo que você não entendeu, o diabo tem poder de roubar. E aí ele diz, Jesus conta que outras sementes caíram no lugar pedregoso. O que é isso? E aí a Bíblia diz que essa semente germinou e começou a crescer, mas porque não tinha raízes em si mesma, veio o sol, e esse sol simboliza o quê? A tribulação, as dificuldades, e queimou aquelas raízes. E aquela planta morreu. Jesus conta que esse tipo de pessoa é aquela pessoa que ela ouve a palavra de Deus, ela entende, mas porque tem muitas coisas no seu coração que são um empecilho para ela criar raízes, quando vem as tribulações, ela morre. Sabe, é aquela pessoa que ela recebe Jesus. Meu pai conta que quando ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ao invés da família dele ficar feliz, a primeira coisa que aconteceu foi meu avô falou assim: você pode ser qualquer coisa, menos crente. Se você quiser ser crente, para fora de casa. Ele foi mandado para fora de casa. Quantos de nós aqui, quantos de vocês, quando no começo da sua caminhada com Jesus, você se converteu e parece que a luta foi maior? Rapaz, estava tudo muito bem, foi só eu virar crente, só receber Jesus, agora eu sonho com demônio, eu sonho com isso, a casa treme, é um poltergeist lá perto de casa, sabe, é um trem terrível, fui mandado embora, as portas se fecharam, minha empresa fechou, aí a gente fica, aquela luta, aquela dificuldade, meu relacionamento de 30 anos acabou, e aí você fica aquela luta, você passa por muitas lutas, e aí a palavra de Deus fala que quem não permanece, quem não criou raízes, quem não desenvolveu raízes, porque as lutas elas vão vir, as dificuldades elas vão vir, mas quem não criou raízes? E é importante nós criarmos raízes. Quais são essas raízes? Eu quero focar um pouquinho nessa palavra antes de passar para o próximo. Mas quais são as nossas raízes que nós criamos, querido? Quando você recebe Jesus, nós nascemos de novo, é importante, algo poderoso. Quando você recebe um chamado de Deus. Quantos aqui tem palavras proféticas para a sua vida? Diga amém. Quantos aqui Deus falou que vai te usar de forma poderosa? Diga glória a Deus. Sabe, eu quero falar uma coisa para você. Se você recebeu uma palavra profética, está na hora de você começar a caminhar em direção daquela palavra profética. Se você recebeu uma palavra profética que Deus vai mudar a sua família, o que você vai fazer? Você vai sentar e esperar que Deus mude a sua família? Ou você vai começar a estudar, vai começar a orar, vai começar a buscar meios e testemunhos de pessoas que tiveram a sua família transformada? O que você está fazendo com aquela palavra? Aquela palavra, ela é uma semente, e aquela semente precisa germinar na sua vida. Ela precisa criar raízes, então nós nos movemos. Tem uma passagem na Bíblia que eu nunca entendi, até entender a origem da palavra, que é quando a palavra de Jesus fala o seguinte: olha, não vos preocupeis com o que comer e com o que beber, porque Deus dá isso a vocês.
Está mais ou menos assim na Bíblia, sim ou não? Alguém lembra dessa passagem? Eu fico pensando, pô, se Deus dá, então, peraí, se eu não trabalhar, eu vou passar, não vou ter. Como assim Deus dá? Se eu não trabalho, eu não como, não vou ter roupa, não vou ter, Deus dá. Bom, o problema é que nós não entendemos o dar em grego que está ali. Essa palavra, ela significa o seguinte: Deus permite ser tomado. Vou te explicar como é que é o dar de Deus. Você quer aprender? Deus nunca vai dar sentado na sua cadeira. Então, só assim, Deus fala assim: Deus, me dá uma benção. Deus não vai te dar uma benção, você sentado na sua cadeira. O projeto de Deus é, Deus vai te dar uma benção, Ele vai falar assim, ó, vem aqui pegar. Está comigo ou não? Você entende? Eu tenho uma benção, e Deus fala assim, vem aqui pegar. Bom, isso não vai anular o meu trabalho. Qual que é o meu trabalho? Vim pegar. E não vai anular Deus de me dar. Ele está me dando. Na realidade, essa palavra significa deixar ser tomado. Quando a Bíblia fala que Deus quer nos dar algo, Deus está dizendo assim, ó, eu vou deixar você tomar. Eu vou deixar você pegar. É como Jacó que lutou com o anjo. Você acha que realmente Jacó venceu o anjo? Você acha? Jacó lutou com o anjo, deu um FC nele e pá, e aconteceu. Você acha realmente? Jacó não ganhou do anjo. O anjo falou assim, tá bom, você ganhou, deixa eu ir embora. Ainda Deus muda o nome de Jacó e fala assim, ó, seu nome agora não vai ser mais Jacó, seu nome agora vai ser Israel, porque lutou com Deus e venceu. Você lutou com Deus e venceu. Olha que interessante. Deus, sabe, Deus permite ser tomado. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Quando Deus fecha as portas, você pode trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, que as portas não se abrem. Alguém já experimentou isso? Quando as portas se fecham, não interessa o que você faça. Se Deus fala assim, eu não vou deixar você tomar, você vai sair da sua casa e vai trabalhar em vão. É como diz a palavra, em vão trabalham aqueles que constroem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que estão lá edificando. Quando Deus fecha as portas estão fechadas. Você vai trabalhar mais do que os outros, você vai lutar mais do que os outros. Então nós temos que entender que o dar de Deus, Ele permite com que nós tomemos. Quando Deus diz, eu vou te prosperar, Ele não está falando assim, fica em casa, assistindo televisão, que eu vou te prosperar. Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo o seguinte, vai atrás, que eu vou abrir as portas. Quando Deus diz que eu vou mudar a sua circunstância. Então, quando você recebe a palavra de Deus, o que você precisa fazer com essa palavra de Deus para a sua vida? Você precisa criar raízes, você precisa entender, meditar nessa palavra de Deus, para que essa palavra de Deus crie raízes e ela cresça no seu coração. Está comigo ou não? Ela cresça no seu coração e você se fortaleça. E você começa a se mover por aquela palavra. O que nós estamos vivendo hoje, Deus prometeu há muitos anos. E o que nós fizemos há anos atrás? Começamos a nos mover para aquilo que Deus tinha para nós. Você começa a se mover para aquilo que Deus tem para a sua vida. E aí você começa a criar raízes. Por que você precisa criar raízes? Porque as dificuldades virão. Elas virão. E se você não tiver raízes de fé, se você não desenvolver as suas raízes, você simplesmente vai permitir com que as dificuldades, elas roubem o seu futuro. O que está em jogo aqui? O seu futuro. Está em jogo o seu futuro e o futuro da sua família. Está em jogo o futuro de uma cidade. O propósito que Deus tem para a sua vida. Quem manda as dificuldades? A vida. Não é nem Deus, muitas vezes não é nem um diabo, é a vida. A vida tem dificuldades. Sabe, tem gente que tem que parar de achar que é Deus em tudo, tem gente que tem que parar de achar que é o diabo em tudo. É a vida, é o sistema da vida. E aí nós temos que aprender a nos mover com o Senhor. Eu fico pensando no Davi. Davi passou por muita coisa para ele se tornar rei. Ele recebeu uma palavra, ele recebeu uma unção, mas ele passou por muita coisa para ver essa palavra se cumprindo. Mas porque ele criou raízes no Senhor, essas raízes o ajudou. Então, essas raízes são importantes para nós. Raízes como, querido, parte das nossas raízes, cara, a comunhão que você tem, as pessoas com quem você conversa. Se você quer crescer na igreja, se você quer crescer na sua fé,
é tão importante que você tenha comunhão. É tão importante que você conheça pessoas de coração para coração. Sabe, às vezes você pensa assim, eu não gosto de relacionar, porque eu já fui muito ferido. Pessoas me feriram. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai usar pessoas para te curar. Não vai vir nenhum anjo para te curar. Deus vai usar pessoas. Ele vai usar pessoas. Sabe, Deus vai começar, então Ele vai começar a criar raízes. Uma outra parte da raiz que faz parte das nossas vidas é o conhecimento da palavra. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer como Deus pensa. Não é o pastor conhecer por você. É você conhecer. Você conhecer o Senhor, você conhecer aquilo que Deus pensa. Uma outra parte da nossa raiz é você mesmo conhecer a Deus. Deixa eu dizer algo para você, infelizmente tem muitas pessoas na igreja que não conhecem a Deus. Elas conhecem o pastor, elas conhecem as músicas, mas elas não conhecem a Deus. E eu quero dizer para você que Deus quer se revelar a você. Deus quer se manifestar a você. Ele quer que você o conheça. Porque Deus é um Deus de relacionamento. E Ele quer que você conheça cada vez mais. A Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus quer se revelar a cada um de nós, é algo pessoal. Sabe, eu não posso conhecer por você. Você tem que conhecer a Deus. É uma outra parte da nossa raiz. Uma outra parte da nossa raiz é firmar no nosso propósito. Saber o propósito que Deus nos criou, você busca esse propósito. E à medida que você vai permitindo com que Deus mude o seu solo, mude a sua vida, e as suas raízes vão ficando mais fortes, elas vão ficando mais poderosas. Alguns de vocês estão edificando a casa de vocês, a família de vocês, o relacionamento de vocês, e até mesmo como casal, você ainda precisa fortalecer as raízes entre você e seu esposo. Vocês precisam entrelaçar um com o outro. Você precisa fortalecer essas raízes de alma no seu coração, essa conexão de alma. Eu tenho conversado com muitos casais e uma das coisas que eu mais tenho percebido é que nós estamos vivendo uma geração que você está de corpo presente em casa com o seu cônjuge, mas a sua alma está desconectada. A sua alma está desconectada. E às vezes nós temos que parar e falar, deixa eu reconectar aqui. O dia a dia, os desafios da vida, a nossa alma está desconectada. Então Deus quer criar em nós essas raízes. Um outro problema que eu vejo quando Jesus fala do próximo solo, é a semente que caiu em meio aos espinhos. E essa semente, ela criou raízes, essa planta desenvolveu, mas não chegou à plenitude. Eu quero que você entenda isso. Jesus conta que os espinhos são os desejos desse mundo, são as ganâncias da riqueza, que impedem com que essa planta desenvolva, que impedem com que a semente de Deus desenvolva. Deixa eu falar algo para você. Deus, quando Ele quer mudar a sua vida, Ele prega o Evangelho para você, e Ele planta a semente do Evangelho na sua vida, e agora essa semente precisa desenvolver. É a mesma semente para todos, mas o solo, aquilo que está no nosso coração é diferente. Está comigo ou não? E aí nós temos muitos espinhos, e nós temos, olha que interessante, entenda comigo que os espinhos têm o poder de sufocar a palavra de Deus que está na sua vida. Os espinhos têm o poder de fazer com que aquilo que Deus prometeu para você não seja plenitude, não dê o fruto. Porque nós temos muitas preocupações, nós temos muitas formas de pensar, e essas formas de pensar não são alinhadas com os pensamentos que Deus tem para nós. Mas o Senhor fala da terra que caiu, da semente que caiu em boa terra, e ela fala assim, são as pessoas que ouvem a mensagem, entendem e produzem uma grande colheita. Essas pessoas são pessoas que o coração delas estão puro, elas estão dispostas a serem modificadas com aquilo que Deus tem. Qual que é a função da raiz? Bom, uma raiz numa planta, ela tem uma função de fixar a planta no solo, e ela também absorve água e nutrientes no solo, e transporta para outras partes. Algumas raízes têm também a função de armazenar comida. A raiz, ela segura também o solo. Então a raiz, quando você cria raízes, ela tem a função de guardar aquilo que você recebeu. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: você recebeu uma palavra profética, como é que você está cuidando dessa palavra? Como que você ora?
Deus diz o seguinte: eu vou te abençoar. Você ora como se não tivesse recebido essa palavra, ou você ora a partir dessa palavra? Deixa eu te ensinar a orar com fé. Alguém quer aprender a orar com fé? Amém? Olha como é que se ora com fé. Jesus diz o seguinte, olha o que Jesus ensina. Toda vez que você pedir algo a Deus, crendo que já recebeu, isso lhe será dado. Vamos lá de novo? Toda vez que você pedir, orar a Deus, crendo que já recebeu, isso lhe será dado. Ou seja, a oração com fé não é assim: Deus, o Senhor me dará. A oração com fé, obrigado Deus, porque o Senhor já me deu. Eu já recebi. Porque muitas pessoas, quando vão orar, pedir algo para Deus, elas na realidade, elas estão achando que estão convencendo a Deus. Tipo assim: Senhor, preciso de uma bênção. Eu sei que o Senhor nunca pensou em me abençoar com essa bênção. Não estava nos seus planos. Eu cheguei com uma ideia nova aqui para o Senhor. Parece que o Senhor não estava prestando atenção na minha vida. Eu sei que o Senhor nunca imaginou que eu estou precisando dessa bênção. Mas deixa eu falar, eu estou com uma ideia nova aqui. E eu vim convencer o Senhor de me dar uma bênção. É assim que nós oramos. Olha o que Jesus fala. Quando vocês forem orar, não façam como os pagãos que ficam repetindo. Eu acho que Deus, o próprio Deus falou para Jesus: fala para o povo dar uma maneirada, porque eu não aguento mais ouvir a mesma coisa. Ele fala assim: eu quero que você entenda que o Pai Celestial de vocês conhece o que vocês precisam antes de você pedir. Então é o seguinte: nós oramos tendo a consciência que Deus já sabe da nossa circunstância. Ele já sabe o que você quer. Será que você tem ideia que Deus te acompanha todos os dias da sua vida, em todos os momentos? Será que você tem ideia que Deus conhece tudo que você pensa, tudo que você quer, tudo que você deseja? Que Deus olha para você e sabe exatamente o que você precisa? Às vezes eu sinto que tem pessoas que sentem que Deus não está olhando para elas. E eu quero dizer para você, é uma mentira do diabo. Porque Deus conhece tudo sobre você. Deus conhece você mais do que você imagina. Deus nos conhece tão bem que quando Ele revela a gente, Ele nos revela para a gente mesmo, nós nos apavoramos. Quantos aqui já se encontraram numa situação em que você fala assim: não acredito que eu fiz isso? Que coisa horrível. Sim ou não? Aí você fica decepcionado com você mesmo. Aí você acha que Deus está decepcionado com você. Mas na realidade Ele está vendo você fazer isso há muitos anos. Sabe o que eu acho mais interessante com relação ao amor de Deus? Deus sabe quem eu sou e ainda assim me ama. O que deixa Deus nervoso? Quando eu quero fingir uma coisa que eu não sou. Eu quero fingir um cristianismo, um evangelho que não existe. Na igreja, erguei as mãos e dai glória a Deus. E em casa o pau quebra, eu sou completamente diferente. Deus odeia isso. Jesus batia muito nos fariseus. Era a raça que Ele mais batia. Porque, deixa eu falar uma coisa assim, o pior tipo de gente que existe aquele tipo de pessoa que faz maldade e usa uma capa de religiosidade. É o pior tipo. É o cara que diz que é crente, que ama o Senhor, que é pastor, que é isso, mas o cara é terrível, ele é ganancioso. Ele é terrível. É o pior tipo. Deus odeia esse tipo de gente. Tem um tipo de gente que Deus odeia, esse tipo de gente. Mas Deus nos ama. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe quem nós somos. Então, às vezes, quando nós encontramos o nosso pecado, nós ficamos apavorados. Deus fala assim: eu já sabia. Só estou mostrando para você um pouquinho de quem você é mesmo. E aí isso me impressiona, porque Deus nos ama sabendo quem nós somos. Significa que Deus concorda com a gente? Significa que Deus está apoiando o nosso caminho errado? Não. Por quê? Porque Deus não está apoiando? Porque o pecado gera morte. Diga comigo: o pecado gera morte.
o pecado tem a capacidade de transformar a coisa mais bonita do mundo em um monstro. O pecado, querido, é colocar areia no seu sorvete. É uma delícia, sorvete. Com pecado é areia. Ele transforma relacionamentos que eram para ser bem-sucedidos em falhas. Ele transforma famílias que eram para ser conectadas em famílias desestruturadas. Ele transforma negócios que eram para prosperar, e agora entra o pecado naqueles negócios, aquele negócio vai por água abaixo. O pecado consegue deformar tudo de bom que Deus criou em nós. É por isso que Deus nunca vai apoiar o pecado. Por quê? Porque Deus nunca nos criou para o pecado. E se nós morremos hoje é por causa dele. Se os nossos relacionamentos são mal sucedidos é por causa do pecado. Então o Senhor nos ama, Ele sabe quem nós somos, Ele conhece o nosso coração, e Ele começa a revelar quem nós somos. Então Deus nos ama. E quando nós vamos orar, eu quero que você entenda o seguinte: Deus sabe exatamente o que você precisa. Quero que você segura um pouquinho aí na sua cadeira. Eu quero que você feche os olhos por algum momento. Eu não estou terminando a pregação, mas eu quero que você só pense assim: o que é a coisa que você mais quer agora? O que é a coisa que você mais precisa agora? O que mais deseja o seu coração? Agora eu quero que você imagine assim, eu quero que você agradeça a Deus. Fala: Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor conhece. Deus conhece. Obrigado, Deus. O Senhor está lá. O Senhor sabe. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado, Deus. Pode abrir os olhos. Quando você reconhece, sabe que Deus já sabe, você não vai pedir a Deus a partir de uma necessidade. Você vai pedir a Deus a partir de uma permissão. Preste atenção. Por que então nós oramos? Se Deus já sabe. Porque Deus precisa da sua permissão. É por isso que nós falamos. Nós trazemos a existência. Heber, tem coisas na nossa vida que Deus não precisa da nossa permissão? Tem. Muitas, na realidade. Mas nas nossas vidas eu aprendi uma coisa: só quem é muito amigo de Deus, que caminha muito com o Senhor, tem coisa que Ele não pede, Deus faz. Olha o que a palavra de Deus fala: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Só porque nós somos filhos, não significa que nós somos amigos íntimos de Deus. Está comigo ou não? Só porque nós somos filhos, não significa que nós temos a maturidade, a carta de Deus para nós governarmos certas coisas. Eu tenho uma filha de 5 anos. Eu não vou dar para ela um carro para ela dirigir na rua. Ela não tem maioridade. Ela é minha filha. Eu a amo, mas ela não tem maioridade. Então são coisas diferentes. Nós somos filhos, mas não significa que nós somos amigos. Porque a amizade é desenvolvida. A amizade com Deus é desenvolvida. Você caminha com o Senhor. Mas não significa que Deus não te conheça. Vocês estão comigo ou não? Não significa que Deus não te conheça. E aí nós vamos desenvolver nesse tempo. E nós sabemos que Deus nos conhece, Ele sabe quem nós somos, e nós nos agradamos dEle. E aí nós oramos falando: Deus, eu oro para que o Senhor faça aquilo que já está no teu coração em fazer. Obrigado, Deus, porque antes de eu pedir, o Senhor já sabia. E nessa hora, Senhor, eu dou permissão. Eu oro para que o Senhor manifeste aquilo que o Senhor está no seu coração, e aquilo que está no meu coração. Eu oro para que o Senhor faça aquilo que está no seu coração. E aí nós começamos a nos mover. Por que isso, querido? Porque deixa eu falar uma coisa para você. Por que nós temos que entrar em concordância com Deus na nossa oração? Preste atenção nisso. Porque às vezes o caminho para que aquela promessa se cumpra vai ter alguns desafios. Eu aprendi algo.
Tem pessoas que eu sinto de Deus, que elas têm um chamado para viver da obra de Deus. Elas têm um chamado para estar simplesmente dedicadas 100% em uma igreja, ou ser missionárias. Mas eu nunca vou chamá-las para estarem 100% na obra ou ser missionária. Por quê? Porque é um preço muito alto. E quando você faz uma coisa que alguém decidiu por você, você vai reclamar depois. Agora, quando você faz uma coisa que você falou assim, cara, eu pensei bem, e a decisão foi minha, você vai até reclamar, mas nunca vai culpar ninguém. Está comigo ou não? Porque o caminho é árduo, é um desafio. Deus tem que falar com você, Deus tem que ministrar no seu coração. Então, quando você ora para que Deus cumpra certas coisas na sua vida, Deus, eu quero que a minha casa seja restaurada. Deus fala assim, você quer que a sua casa seja restaurada? Sim, eu quero, Deus, eu oro para que a minha casa seja restaurada. Deus fala assim, ok, nós vamos num processo. Ela vai ser restaurada, mas nós vamos ter que passar por um processo. E aí, o que eu vejo de muitos cristãos hoje? Eu quero falar alguma coisa para vocês aqui. Tem algumas pessoas aqui que eu sinto no meu espírito. Muitos de vocês estão reclamando por coisas que vocês oraram. Vocês estão reclamando por coisas que vocês pediram. Vocês não pediram? Vocês não clamaram? Oh Deus, me coloca nesse emprego, abre essa empresa, me coloca nesse... Deus, eu quero esse casamento, eu quero casar com um homem de Deus. Às vezes eu fico pensando se minha esposa realmente, se fosse hoje, ela oraria para ter casado com um homem de Deus. Chega tarde em casa, é obra o tempo inteiro, é igreja de segunda a segunda, é tantos desafios, vai para um lugar que Deus manda, mas ela não pediu para Deus. Cheguei. Sabe, pessoa, Deus, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Vai lá, Deus manda 3 de uma vez, você ficar feliz. Aí você fala, gente, eu não estou dormindo mais. O que está acontecendo? Os meninos não param. Aí Deus fala assim, a gente reclama daquilo que nós pedimos para Deus. Aqui, por isso que Deus fala assim, você quer eu quero te abençoar, eu também quero. Você queria, eu também queria. Mas estou esperando a sua permissão. Para que eu possa fazer na sua vida. Então a oração com fé é a oração que nós cremos que Deus já ouviu, Deus sabe. Quando você chega diante de Deus, não é que Deus não sabe, Deus sabe. Mas nós oramos como se Deus não soubesse. E aí o Senhor quer nos ensinar a nos mover com o nosso Pai Celestial. Ele quer nos ensinar a mover com o nosso Pai Celestial. Ele quer nos ensinar a crescer nele. E aí, quando você recebe Jesus, deixa eu falar com você, o novo nascimento. O que é o novo nascimento? É quando você nasce do Espírito e da água, você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o que nasce, o que está dentro de vocês? Está dentro de você agora um espírito renovado. Os seus desejos são para as coisas de Deus, o seu anseio é para as coisas de Deus. Você quer mais de Deus. Quantos aqui querem mais de Deus? Querer mais de Deus é um sinal de que o seu espírito nasceu de novo. Você vem aqui porque agora você quer mais de Deus. A sua vida foi completamente mudada. Você foi completamente transformado. Agora existe um processo. Mas só porque você nasceu de novo não significa que você desenvolveu. Vou repetir, só porque nós nascemos de novo no Espírito não significa que nós desenvolvemos. Significa o quê? Que quando a criança nasce no reino, no natural, ela precisa de alimento. Ela precisa ser fortalecida. Da mesma forma, quando você nasce no espiritual, você precisa de alimento. Da mesma forma como Deus começa a gerar algo na sua vida, que para o seu ministério, para o chamado, para o seu propósito, você precisa se alimentar. E nós sabemos isso na parte física, mas nós não sabemos isso da parte espiritual. Nós precisamos entender que agora, o propósito que Deus tem para a sua vida está lá. Você ainda não morreu, mas Deus quer alimentar você. Ele quer te dar novos alimentos, Ele quer trazer nova revelação, Ele quer trazer uma palavra, Ele quer que você se envolva, Ele quer que você cresça. Por quê? Porque o nascimento comparado ao seu propósito, o novo nascimento comparado ao seu propósito, ele é pequeno. Você nasceu de novo, glória a Deus, e agora eu faço o quê? Você vai ver aquilo que Deus tem para a sua vida. Deixa eu falar algo para você, querido. O que Deus tem para a sua vida é algo extraordinário. O que Deus tem para a sua vida é algo extraordinário. Eu sempre me pergunto, como que Jesus transformou 12 homens comuns em pessoas que mudaram o mundo?
Pedro não tinha nenhuma educação formal. João muito menos. E Jesus caminha com esses homens 3 anos e meio. E depois de 3 anos e meio caminhando com Jesus, esses homens viveram uma nova realidade que eles nunca tinham vivido antes. Eles experimentaram muito de Deus. Infelizmente eu tenho notado que a maioria dos crentes não tem experimentado nem 2% daquilo que Deus tem para eles. Nem 2%. O que Deus quer fazer através das nossas vidas é algo extraordinário. Colossenses fala algo bem interessante. O apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados neles, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Nós temos que aprender a guardar a nossa fé. Nós temos que aprender a guardar aquela palavra. Às vezes quando você recebe uma palavra de Deus, Deus gera fé na sua vida. Você está aqui na igreja, você recebeu uma palavra profética, Deus gerou fé na sua vida assim que você sai por aquela porta. Assim que você entra no seu carro, seu telefone toca e alguém fala algo que vai roubar a sua fé. Deus te deu uma palavra aqui, você sai ali, o inimigo quer roubar a sua fé. A gente tem que aprender a guardar a fé. Deus falou. E parece o seguinte: quando Deus fala, a coisa ainda piora. É ou não é? Deus fala assim: eu vou abençoar você, eu vou restaurar aquele casamento. Aí agora que não conversa mais, ninguém nem atende o telefone. Você só briga. Deus fala: eu vou abençoar a empresa entra no processo de falência. Mas quando Deus fala algo, as coisas vêm ao contrário. Mas aí sabe o que eu sinto Deus falando para muitos de vocês aqui nessa noite? Deus fala o seguinte: crê somente. Aquieta seu coração. Você não entende? Crê somente. É a passagem do homem que tinha filha que estava morta. Ela estava doente. O homem chega para Jesus e fala assim: Jesus, a minha filha está doente, você pode ir lá orar por ela e curá-la? Ela está muito ruim. E Jesus vai de encontro com esse homem. No meio do caminho, para uma mulher que recebe uma cura. E aí Jesus para ali, aquela mulher do fluxo de sangue, ela toca nas vestes de Jesus, e Jesus fala: vou parar tudo aqui agora, alguém tocou em mim, saiu o poder de mim. E ele começa uma conversa com a mulher, e à medida que ele conversa com aquela mulher, chega alguém para o cara que estava com a filha enferma e falou assim: olha, não incomoda mais Jesus não, sua filha morreu. Jesus olha para ele e fala o quê? Só crê, só confia. Porque eu quero falar algo com relação a Deus. Deus não precisa correr para fazer um milagre na sua vida. Se está por um fio, ou se está sem fio, para Deus tanto faz. Se morreu hoje, ou se morreu há 5 dias, há 1 mês atrás, para Deus tanto faz. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus é poderoso. Mas nós só perdemos o melhor de Deus, preste atenção, quando nós saímos da nossa posição. Se você sair da sua posição, você foi lá pedir ajuda a Jesus, você precisa de um milagre, e acontecem coisas na sua vida que querem te tirar da posição. Se você sair da sua posição, você perde o milagre. E Jesus fala para o homem assim: fica aí, eu vou lá. E aí Jesus, quando chega na casa desse homem, olha que interessante, quando Jesus chega na casa desse homem, as pessoas já estão chorando, está todo aquele alvoroço, e Jesus fala assim: ela não morreu ainda não, ela só dorme. Os que estavam chorando imediatamente começam a rir. Sabe o que Jesus faz? Jesus manda todo mundo sair da casa e fecha a porta. Fica só o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos de Jesus. Por que Jesus, para fazer um milagre, tira todo mundo que estava lá? Porque deixa eu falar uma coisa para você, querido. Quando Deus vai fazer um milagre, Ele não quer curioso. Ele não quer pessoas curiosas. Pessoas curiosas só cansam. Pessoas curiosas não têm fé. Pessoas curiosas só estão lá para sugar energia. Só para falar assim: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Por isso que muitos milagres que Jesus realiza na nossa vida é com as portas fechadas. Tem milagres que Deus está fazendo na sua vida, Ele está criando raízes na sua vida que as pessoas não sabem. Mas Deus está fazendo na sua vida. E quando eu vejo que Deus quer fazer milagres na sua vida com portas fechadas, querido, você começa a orar e agradecer a Deus. Quais são os milagres que Deus está fazendo na sua vida nesse exato momento? Quais são as coisas que ninguém mais
pode te ajudar, mas Deus sabe quem pode te ajudar. Quando Maria ouviu, quando Maria recebeu a palavra do Senhor, que ela estava grávida, ela foi conversar com quem? Com quem que ela foi conversar? Com Isabel, que também tinha uma palavra do Senhor para estar grávida. Porque quem tem fé tem que conversar com quem tem fé. Quem tem uma palavra tem que gastar tempo com quem tem uma palavra. Eu sinto que muitos de vocês aqui estão perdendo as raízes que Deus tem para a vida de vocês, porque vocês andam compartilhando com quem não tem a mesma visão, com quem Deus não falou. Com quem Deus não enviou. E nessa hora eu sinto que o Senhor quer gerar em você raízes. O apóstolo Pedro fala em capítulo 2, versículo 5. Ele fala: empenhe-se para acrescentar à sua fé virtude, e a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade amor. Porque se essas qualidades existirem em você, estiverem crescendo na sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. O Senhor quer que nós acrescentamos a fé. Você recebeu a fé, agora você precisa adicionar bondade ou virtude. Você tem bondade, agora você precisa adicionar conhecimento. Você tem conhecimento, agora você precisa adicionar domínio próprio. Se você tem domínio próprio, agora você precisa adicionar a perseverança. E a perseverança adiciona piedade. E a piedade, fraternidade, a fraternidade, amor. Ou seja, nós temos algo em Deus e aquilo precisa crescer, aquilo precisa modificar. E a minha oração nesse final de ano é para que Deus nos torne cada vez mais enraizados. Eu oro para que você cresça para baixo e não para cima. Para que você cresça com raízes fortes. Porque quando as dificuldades vierem, quando as lutas vierem, você não será abalado. Você não será abalado. Eu sinto que o Senhor quer ativar nessa noite algumas sementes que estão adormecidas, algumas palavras de fé. Talvez pode parecer que aquilo que Deus tem para você está longe de acontecer, mas eu quero dizer para você nessa hora, que se você crer e você cuidar daquilo que Deus quer te dar, você vai ver um milagre sobrenatural na sua vida. Você vai viver a realidade de Deus. Existe a sua realidade, existe a realidade de Deus. E essa realidade de Deus é que nos transforma. Quantos creem nisso? Diga amém. Quero que você coloque-se em pé nessa hora.